Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitaco de Trânsito, onde eu, Rodrigão... E eu, Crepaldi, toda semana com temas interessantíssimos. E aqui, pitaqueiro, vocês já prestaram atenção que a gente sempre fala de comportamento no trânsito. Mas e quando o comportamento está na cabeça ou no coração? Quando ele não é simplesmente uma decisão do motorista, do motociclista, e é uma fobia, é um medo, é algo incontrolável. Como que a gente faz? E para responder essas dúvidas que nós temos, a gente trouxe aqui hoje o nosso amigo, Dr. André Ventura, médico psiquiatra, que vai explicar para nós tudo o que acontece quando a gente tem algum transtorno, alguma situação que foge à normalidade. Dr. Ventura. Olá, muito prazer estar aqui com vocês, Crepaldi, Rodrigo. Para mim é uma oportunidade muito importante de poder falar um pouco sobre saúde mental relacionado ao trânsito, que faz parte do dia a dia de todas as pessoas. Então eu estou muito feliz com o convite e espero que seja um momento muito agradável para todos nós. Vou começar fazendo a pergunta clássica. O que é exatamente o médico psiquiatra? Ou qual a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? Certo. O médico psiquiatra é o médico que se especializou nas doenças relacionadas ao comportamento e ao sentimento das pessoas. Tá? São doenças que ocorrem no cérebro da gente, devido a um mau funcionamento do cérebro. E esse médico vai ajudar a regular esse mau funcionamento, fazendo com que a pessoa volte a ter seus sentimentos normalizados e os seus comportamentos também. Diferente do psicólogo, nós somos médicos, nós utilizamos medicamentos, né, para cuidar desses transtornos, e são doenças médicas. Já o psicólogo, ele vai tratar de condições psicológicas, são condições que afetam a vida da pessoa também, mas que não chegam à gravidade de ser uma doença, né? Então, no caso do psicólogo, ele não tem a necessidade de usar medicamentos, ele vai com terapia, né, trabalhando as questões, os traumas, os problemas da pessoa, ele vai conseguir trazer o bem-estar para essa pessoa. Já o médico, existe essa alteração no cérebro, nesse funcionamento cerebral, que é necessário o uso de medicamentos para poder regular. Então, o psiquiatra faz esse papel. Muito bom. A gente tem muito assim no senso comum, e para explicar para o pitaqueiro que está assistindo a gente fala que quando alguém demonstra um medo, quando alguém demonstra alguma coisa que para nós fora da normalidade, a gente fala assim, isso aí é frescura. Então, por exemplo, quando alguém se envolve num acidente e depois desse acidente não quer mais dirigir, aí a gente chega e fala assim, larga a mão disso, já nem machucou, nem aconteceu nada. Existe alguma situação real que possa trazer um transtorno para quem se envolveu em uma situação extrema, assim? Com certeza. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente frisar que a doença mental não é frescura e que a doença mental, pelo menos metade da população, um dia vai ter algum transtorno mental. Então, é uma doença, são doenças extremamente comuns e que causam um sofrimento muito grande. Esse exemplo que você deu é um exemplo muito importante da gente falar, por exemplo, porque existem vários transtornos que podem ser desencadeados após um acidente de trânsito, principalmente acidentes de trânsito com vítimas. Por exemplo, o caso do transtorno de estresse pós-traumático. No transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa ela vai vivenciar uma situação com um risco de letalidade ou com uma letalidade, e essa situação vai gerar um impacto emocional muito grande nessa pessoa. E esse impacto causa vários sofrimentos, vários transtornos na vida dessa pessoa. A pessoa começa a ter crises de ansiedade com sintomas físicos, por exemplo, batedeira, sudorese, sensação de calor e frio, falta de ar. Ela começa a ter revivência daquele momento. Por exemplo, vamos supor que você está na estrada com o seu caminhão e você atropela um ciclista que aparece lá.
e você vivenciou essa cena, você viu a pessoa ensanguentada, a pessoa morta ou morrendo, e a pessoa, e quem passou por isso começa a ter pesadelos com isso, começa a revivenciar esses momentos, dependendo, às vezes quando ela vai entrar no caminhão novamente, por exemplo, vem na cabeça dela não só a lembrança, mas vem uma revivência, que inclusive a pessoa consegue sentir o que ela sentiu naquele momento. Então, é um sofrimento intenso. E isso pode gerar depressão, pode gerar um transtorno de ansiedade generalizada, tudo secundário a esse estresse pós-traumático. E é um transtorno extremamente difícil de se tratar. E que costuma trazer muitas limitações e muitas vezes a gente conhece casos e histórias como esse que eu estou dando exemplo, que acontecem e que a pessoa, mesmo após muito tempo de tratamento, ela ainda muitas vezes não consegue se reabilitar para voltar à profissão. Então, esse exemplo aí é um exemplo muito importante de um caso que é extremamente grave, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E quando não é a pessoa que se envolve diretamente, por exemplo, num caso do caminhoneiro que atropelou, que colidiu ali com um ciclista, mas quando a pessoa está no trânsito e aí passa um motociclista e chuta o retrovisor, ou ela é acometida por um assalto, ou ela vê uma briga de trânsito logo na frente dela em que um mata o outro na briga, isso também pode desencadear um trauma nessas pessoas? Pode, com certeza, porque é uma situação que ela pode não ter tido a vivência de morte, mas é uma situação extremamente violenta. E essa situação de violência, ela pode gerar esse transtorno de estresse pós-traumático só de você presenciar, mesmo que você não esteja diretamente envolvido. Mas o fato de você estar naquela cena como espectador, isso pode gerar, é o suficiente para gerar e causar muitos transtornos. Muitas vezes a pessoa não consegue mais nem sair de casa porque ela fica tendo crises e mais crises de ansiedade e entra numa depressão e ela não consegue dormir porque ela dorme, ela tem aquele pesadelo, aquela cena forte fica voltando à cabeça dela. Então, é um quadro extremamente limitante e que é necessário procurar a ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo, dos dois. E aí a gente falando desse ponto, a gente falou agora a respeito do cidadão, do condutor, do motociclista, quem está ali usufruindo, vamos falar assim, do trânsito. Mas a gente tem o profissional do outro lado, que é quem vive o trânsito todos os dias, que é o agente de trânsito, o policial, os socorristas de trânsito, né, que vão nas operações. Para esses profissionais, seria bom se tivesse um treinamento, ou um acompanhamento, ou um tratamento, no seu termo técnico adequado, para que eles minimizassem um possível desencadeamento de um estresse e aí afetasse a profissão? Sim, sem dúvida. Apesar do profissional ele ser treinado, e no momento que ele está colocado, está de plantão, ele está pronto e está preparado, ele sabe que ele vai enfrentar esse tipo de situação. É muito diferente do que quando você está passeando e de repente isso acontece com você. Mas mesmo ele estando preparado, ele estando pronto, ele sabendo o que espera ele, isso gera um estresse muito grande, porque são situações que todo ser humano fica abalado, por mais que você tenha um certo preparo. Então chega uma hora que isso pode sim afetar a saúde mental desse profissional e que ele pode precisar procurar uma ajuda. Então o recomendado é que esse tipo de profissional, aos primeiros sinais que ele perceba que sua saúde mental não está bem, ele começar a se sentir muito ansioso, então ele percebe que vai ter uma ocorrência, o coração dele já acelera, ele já começa a ter falta de ar, a suar frio, mas ele vai lá e encara. Isso aí já é um sinal. Ou então ele está lá, nem surgiu uma ocorrência, mas às vezes ele escuta um barulho de uma ambulância, um barulho de um carro de polícia passando, e ele já se sente mais tenso. Identificou esses fatores, ele precisa procurar ajuda, porque já está começando a ter um transtorno de ansiedade, muito provavelmente secundário a essas vivências traumáticas, né, extremamente fortes emocionalmente falando. E
Existe sintoma ao avesso, vamos falar assim? Por exemplo, o profissional do trânsito que tem a ansiedade, que tem a batedeira, isso tudo que você acabou de explicar aqui, é uma coisa. Mas e quando esse profissional começa a encarar tudo com uma frieza excessiva? Isso também pode ser um sintoma de que ele está sendo acometido por um trauma? Sim, isso pode acontecer sim. Alguns profissionais eles podem apresentar sim uma frieza, uma dessensibilização e acaba tendo uma apatia emocional, né? Isso não é normal. Não é normal. Por mais que você seja adaptado, que você seja acostumado com aquela situação ela gera um sentimento em você. Quando esse momento, às vezes nem é no momento em si, às vezes é depois que passa, porque você está tão concentrado com o que você vai fazer, que na hora ali você encara tudo, mas normal. depois que passa você sente aquele peso. Que chega um momento que de tanto vivenciar essas situações fortes, alguns profissionais podem apresentar como sintoma essa frieza afetiva. E essa frieza acaba que ela não fica restrita a esse tipo de situação. Ela começa a fazer parte da vida da pessoa. Ela começa a perceber que em outras situações que as outras pessoas ficam emocionadas, que as outras pessoas sentem medo, que as outras pessoas às vezes ficam alegres, ele começa a perceber que com ele não está acontecendo assim. Não é só naquele momento de socorrer a vítima. Ele começa a ver que isso começa a acontecer fora de contexto. E isso é um sinal de alerta para ele procurar ajuda também. Cria tipo uma casca, uma blindagem que fica em comum. Exatamente. E essa blindagem fica para todos os sentimentos da vida da pessoa. Então a qualidade de vida da pessoa vai lá para baixo. Ela começa a não ter mais alegria, não ter mais tristeza, pode cair a casa que ela não se comove, pode acontecer uma coisa terrível que ela não se comove. Então isso aí, né, pode ser um sintoma também e ela deve procurar ajuda. E eu tô no carro, aí vamos voltar para o condutor, e eu tô carregando meu filho comigo, lá no banco de trás, e eu me envolvo numa briga, num assalto, num acidente, às vezes com maior gravidade, às vezes com menor gravidade. E vamos supor, passou, não aconteceu nada de pior. Para a criança que vivenciou isso e que a gente nem pensa muito naquilo, porque ela não deu palpite, não falou nada, pode ser um fator que gere para essa criança um problema lá no futuro? Pode sim. Inclusive, é um fator de geração de ansiedade. Isso aí... a gente até, conforme você vai fazer a pergunta, a gente vai lembrando de casos assim, né, que a gente pega, mas tem casos, por exemplo, de adultos que contam que quando era criança, que o pai era policial e aí quando tinha algum problema de trânsito, o pai que tinha que resolver. Aí ele, toda vez que saía com o pai, ficava com medo de acontecer alguma coisa ruim com o pai, né? E isso começa a gerar ansiedade. E essa ansiedade pode levar, por exemplo, a uma fobia específica, que a gente chama, que é uma fobia, por exemplo, de estar dentro de um carro, ou então uma fobia de estar num lugar fechado, ou de estar no trânsito. Consigo até ficar no carro, mas se não tiver trânsito. Se tiver trânsito, se tiver muito carro, começa a passar mal. E isso pode... E a criança, ela não identifica isso, né? Às vezes isso vai aparecer, por exemplo, na hora dela dirigir, na hora dela aprender a dirigir. Ela começa a dirigir, começa a ter crises de ansiedade, começa a se sentir mal dentro do carro. E às vezes vem dessas vivências, né, de violência que ela presenciou no trânsito e que gerou uma ansiedade nela e isso foi ter reflexo na vida adulta. Então isso é possível sim. E como que a gente faz para identificar? Porque quanto mais cedo identificar, melhor eu acredito que seja para tratar e para conseguir reverter aí o estado emocional, os traumas, né? Como que a gente identifica os sinais mais comuns para quem está nos assistindo? Falar assim, não, eu acho que eu estou com uma ansiedade além do normal, ou eu acho que eu estou mais nervoso do que eu devia estar. Quais são os sintomas mais comuns que você relata? A ansiedade, ela costuma vir com uma sensação de preocupação, como uma sensação de uma tensão. Então é uma tensão, uma preocupação que ela é desproporcional à situação que a pessoa está vivendo.
Então, você se sentir tenso, ansioso numa situação de perigo é normal. Agora, a pessoa começar a se sentir tensa e ansiosa na hora que ela entra no carro para ir da casa dela para o trabalho, sem estar acontecendo nenhuma tragédia, sem ter nenhuma ameaça. Então, essa tensão, essa preocupação desproporcional é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta, a pessoa apresentar alguns sintomas físicos, como, por exemplo, toda vez que ela vai pegar o ônibus, por exemplo, uma pessoa que tem que pegar o ônibus para viajar para outra cidade, toda vez que ela vai pegar o ônibus, dá dor de barriga, ela passa mal, antes de pegar o ônibus, fica com mal-estar. Espera lá, né? Tem alguma coisa de errado. Então, essas mudanças, essas reações desproporcionais às situações são a primeira forma de alerta que a pessoa tem que prestar atenção. Ora, por que toda vez que eu vou andar de ônibus me dá dor de barriga? Na verdade, são tipo gatilhos que ativando a pessoa e ela tem essa sensação diferente. Isso, a ansiedade, muitas vezes ela vem na forma de sintomas físicos. Então, não necessariamente, às vezes a pessoa não vai identificar, por exemplo, essa preocupação excessiva ou essa tensão. Mas ela identifica que toda vez que ela tem que pegar o ônibus para ir, sei lá, para ir no fim de semana em algum lugar ou para ir para a faculdade, dá dor de barriga nela toda vez. Toda vez ela quase chega atrasada para pegar o ônibus porque ela fica com dor de barriga, por exemplo. Então, é uma forma que o nosso cérebro, como a pessoa não conseguiu identificar, não conseguiu perceber essa tensão, essa preocupação, o nosso cérebro, de alguma forma, vai fazer a pessoa perceber. Então, às vezes, ela joga no organismo da pessoa e ela vai sentir um sintoma físico, por exemplo, relacionado a essa ansiedade. E existe prevenção ou é só tratamento? Olha, quando a gente pensa na saúde de uma forma geral, a gente pensa em fatores de risco e fatores de proteção. Então, isso vale para a saúde no geral. Então, os mesmos fatores de proteção que a gente tem, por exemplo, para a doença cardiovascular, são os mesmos para a saúde mental. Então, uma coisa que todo mundo sabe que é ter uma boa alimentação, fazer atividade física, dormir bem à noite, ter momentos de lazer, ter momentos de espiritualidade, né? Independente da religião. Às vezes a pessoa nem precisa ter religião, mas ela precisa ter alguma espiritualidade. Essas coisas, esses fatores funcionam como fatores de proteção. E claro, se a pessoa não se expor a situações ansiogênicas, né, que são situações geradoras de tensão e de preocupação, isso também não deixa de ser um fator de proteção. Uma pessoa que vive num ambiente tranquilo, sem ameaças, sem riscos, ela vai ter muito menos chance de desenvolver uma ansiedade do que uma pessoa que, quando sai de casa, já tem que ficar atenta, já tem que... Né? Isso não é um fator determinante, mas é um fator a mais. Então, todos esses fatores que geralmente estão relacionados ao bem-estar geral da pessoa, da saúde da pessoa de uma forma geral. Eu sou uma pessoa com volume avantajado, né? E aí, hoje eu não zoei o Rodrigão, falei de mim mesmo. Nem o convidado, né? Nem o convidado também não. Nem comentar. Aí, a gente sabe que tem que fazer prevenção, por exemplo, tem que ir lá no cardiologista para ver se eu tenho alguma veia entupida com as minhas gorduras aqui. Mas eu não estou sentindo nada, eu estou bem, eu ando, eu não fico cansado e eu não vou no cardiologista. E aí um dia eu resolvo ir e ele fala assim: migão, corre para pôr o stent que você está com as veias entupidas. Eu não sentia nada, sintoma nenhum. Nessa situação do cérebro, um exame que mapeia o cérebro, sei lá, ele é capaz de identificar algum transtorno, mesmo que eu, para mim, não sinta nada? No caso da doença mental, não. A doença mental, ela, por enquanto, não existe nenhum exame que detecta a doença mental. Tá? Então, os exames que nós possuímos hoje, eles detectam geralmente alterações estruturais, tem alguns exames que detectam alterações funcionais, uns exames mais modernos, porém, eles ainda não são capazes de detectar as alterações relacionadas às doenças mentais. Então, a gente só vai descobrir na hora que o paciente apresentar o sintoma.
E geralmente quando o psiquiatra solicita exames para o paciente, é mais para descartar outras causas do transtorno mental, causas que não sejam psiquiátricas. Por exemplo, um exemplo clássico é um hipotiroidismo que pode estar relacionado, por exemplo, a uma depressão. Então, às vezes a pessoa tem sintomas semelhantes ao da depressão e você vai ver a pessoa, na verdade, está com hipotiroidismo. E aí você trata o hipotiroidismo e a pessoa melhora. Então, na verdade, o exame foi para excluir uma outra doença clínica que pudesse estar causando um sintoma semelhante. Então, quando nós, psiquiatras, pedimos os exames, são com esse intuito de excluir diagnósticos diferenciais, que são outras doenças que causam sintomas semelhantes. Então, o médico psiquiatra, ele está lascado, né? Porque os outros identificam com um monte de exame. Ele pede o exame, auxilia no diagnóstico, mas o psiquiatra, ele pede exame por exclusão. Ele tem que ser bom para identificar. O psiquiatra tem essa dificuldade, né? Ele não tem ainda um exame que vai facilitar esse diagnóstico. Então, a gente tem que fazer todo o diagnóstico pela anamnese, pela conversa com o paciente, que é outra dificuldade, né? Mesmo outras áreas, por exemplo, que vamos supor que não tivesse exame de imagem, mas que você consegue palpar lá e sentir, olha, tem uma massa aqui nesse abdômen, estou sentindo aqui a massa. Igual antigamente o pessoal sentia para ver apendicite. Isso. Ou então você pega o esteto e coloca lá e escuta o pulmão, estou ouvindo aqui, alteração aqui no pulmão, esse paciente está com uma pneumonia. O psiquiatra ele depende do que o paciente fala para ele. Então, ele é 100% dependente das informações que o paciente traz e a família. E, claro, e da observação dele também do comportamento do paciente. Tá? E tem pessoas que têm que escutar também as outras, porque tem amigos que têm toque. E tem cada pessoa que tem toque, tem que procurar uma ajuda, sabe? Eu? Quem tem toque? Não sei, você tem uns toques de vez em quando. Muitas vezes vai ser a família, os amigos que vão realmente identificar que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de perceber, e a família e os amigos que estão perto ali no dia a dia que vão, né? Porque para a pessoa pode estar normal aquele comportamento. Exatamente. Aquele Mas estilo. aí eu vou para o psicólogo, não é para o psiquiatra, não é? Ou não? Depende. Depende do toque. Do toque, Se for um toque mesmo, aí é para o psiquiatra realmente, né? Agora, se for um pouquinho de uma maniazinha de arrumação ali, mas que não está causando nenhum prejuízo, que não está te atrapalhando para você conseguir estar na hora aqui do podcast, que não está te causando sofrimento, nem nada, mas que de alguma forma está incomodando, aí você pode ir no psicólogo, que ele vai te ajudar bastante, que a terapia, inclusive, mesmo nos casos mais graves, a gente faz o tratamento junto com o psicólogo. Então, o cara que tem um toque excessivo quando ele entra no veículo, que o banco tem que estar na posição tal, o retrovisor no ângulo tal, o não sei o quê, que a pessoa não pode pôr o pé para lá, tem que ficar não sei o quê, pode ser que ele esteja passando por alguma situação, são sintomas também. A gente só vai considerar patológico quando isso causa prejuízo para a pessoa. Tá? Se isso for um hábito da pessoa, for um ritual dele de andar no carro, é uma coisa. Agora, a pessoa que fica meia hora arrumando o retrovisor, depois mais meia hora arrumando o banco, depois mais meia hora arrumando aqui, então ele demorou 1h30 para ele conseguir sair de casa, ele vai atrasar para o serviço dele, ele deixa a esposa dele irritada, os filhos perdem aula por conta disso, então aí já é patológico. Agora, a pessoa que senta e gosta tudo bonitinho, certinho, isso aí não tem problema nenhum. Isso é um hábito da pessoa, tem a ver com a personalidade, com o gosto da pessoa. Então, se não estiver trazendo prejuízo, não é patológico. Pode até ser chato. Porque tem a diferença do chato e do doente, entendeu? Viu, Rodrigão? Às vezes o seu colega não tem toque, ele só é chato. Fico com a segunda opção. A segunda, ainda que não seja real, é a mais econômica. O psiquiatra, então, fazendo um paralelo com a gente que trabalha no trânsito, cuidando da legislação, a legislação de trânsito deve ser a legislação que mais muda no Brasil. Ela muda toda semana. E a gente tem que ficar o tempo inteiro estudando legislação, estudando caso.
O psiquiatra, então, ele tem que estar constantemente fazendo estudo de caso para que quando ele converse com as pessoas, ele possa fazer as vinculações e chegar no diagnóstico. Isso, exatamente. O estudo contínuo ele é essencial porque existem as doenças que são mais comuns, essas daí a gente vê toda hora, mas existem doenças que são mais difíceis de aparecer e você tem que estar preparado para lidar com elas. E existem pacientes que, apesar de terem doenças comuns, são pacientes que trazem muito desafio para a gente, tanto na hora de fazer o diagnóstico, por conta dessa dificuldade de não ter exames, quanto na hora de instituir um tratamento. Então, muitas vezes a gente vai demorar várias consultas para fazer um diagnóstico, ou às vezes a gente precisa até mudar um diagnóstico, que num primeiro momento parece ser de determinada doença, mas a gente acaba precisando, revendo conforme vai conhecendo esse paciente, conforme ele vai trazendo novas informações, e a gente vai refazendo esse diagnóstico. Eu descobri que eu tenho um sintoma, Rodrigão me falou aqui, e aí eu vou marcar uma consulta e eu vou chegar lá. É comum eu mentir ou esconder as coisas com medo de um diagnóstico que eu não queira receber? Não é comum. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela vai procurar a gente, ela procura a gente por vontade própria. A não ser alguns casos muito específicos. Por exemplo, às vezes o paciente está psicótico, ou seja, ele perdeu o contato com a realidade, está acreditando em coisas que não são reais, está escutando coisas que não são reais, está pensando, o pensamento está todo desorganizado, e ele não tem a crítica de que ele está doente. Aí, nesses casos, ele vai contra a vontade dele, levado pela família, e muitas vezes não é que ele mente, é que ele não concorda com a família porque ele não percebe que ele está doente. Mas, no geral, o paciente não tem por que mentir, já que foi ele que foi te procurar e você está ali para aliviar um sofrimento dele. Então, na grande maioria das vezes, a gente parte do princípio que se o paciente te procurou, ele está falando a verdade e ele não teria por que esconder a verdade, senão não tem como você ajudá-lo. Então, para que ele vai fazer lá na sua frente? Então, tirando esses casos mais específicos, né? Ou algum caso que tem algum ganho secundário, que a gente fala que a pessoa vai tirar alguma vantagem de determinado tipo de diagnóstico, a grande maioria dos casos não acontece isso não é uma coisa que a gente precisa se preocupar e tentar ficar arrumando meios para lidar com isso. Na grande maioria das vezes, o paciente ele diz a verdade, sim. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a questão do trânsito. Por exemplo, a pessoa se habilitou lá com 18 anos, dirigiu a vida inteira e está com 80, 85. E ele ainda acha que ele tem a mesma aptidão para dirigir igual ele tinha com 18. E aí a família falando para ele assim, você não pode mais dirigir, você não tem reflexo, você não consegue mais desviar no trânsito. E ele não aceita. E aí esse caso é a hora que a família tem que pegar e intervir, né? Exatamente. Isso acontece principalmente em pacientes que estão com um comprometimento cognitivo leve ou início de um quadro demencial, por exemplo. São pacientes que não têm crítica da perda cognitiva que eles têm, e eles acreditam que eles mantêm essa capacidade. Só que muitas vezes eles se perdem, eles têm uma concentração diminuída, uma atenção diminuída, e a família percebe que ele, por exemplo, não teria condições de dirigir, e aí nesse tipo, se o paciente tiver já um comprometimento cognitivo leve, ou mesmo um quadro demencial leve, que já é um mais avançado que comprometimento cognitivo leve, já é um tipo de paciente que deve evitar a direção e que realmente vai ser a família que vai trazer essa informação, então a gente vai confiar na família. Geralmente esse tipo de paciente não vai entrar sozinho na consulta, ele vai entrar com a família e mesmo ele não concordando, a família vai trazer informações que vão ajudar para a gente formar esse diagnóstico e avaliar se existe esse risco ou não. E eu não sei se você tem essa resposta ou se tem essa vivência lá no consultório relacionada ao trânsito especificamente, mas os traumas de trânsito, as questões de trânsito que a gente trata tudo como cotidiano, você acha que isso
na prática, ela tem, na vivência geral, uma influência na maioria das pessoas que são tratadas? Por exemplo, a pessoa chega lá e começa a conversar com você, te contar, e aí você identifica que tem uma causa secundária, que é uma questão que veio do trânsito especificamente. É comum? Olha, o trânsito faz parte da nossa vida. Não adianta a gente, a não ser que você more, né, numa zona rural e fique só nesse ambiente rural. Então, o trânsito fazendo parte da nossa vida não tem jeito. Ele sim, sem dúvida nenhuma, ele está presente. Ele está presente das mais diversas formas. Desde questões simples, como, por exemplo, o trânsito gerando uma irritabilidade e fazendo com que fique evidente determinado sintoma. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em controlar impulso e aí ela briga no trânsito. Né? Ou então uma pessoa que é muito impulsiva e aí ela se coloca em situações de risco no trânsito, dirige muito rápido e vara o sinal vermelho. Então, assim, questões relacionadas ao trânsito, elas estão sempre presentes nas queixas, porque o trânsito faz parte da vida de todo mundo. Então, o trânsito realmente é muito importante e ele sempre vai permear, né, essas queixas. É muito comum para o paciente realmente trazer queixas ligadas a situações de trânsito. Eu acho que nesse momento vai ter que pôr aquele desenho do Pateta. Lembra que ele entrava dentro do carro e dava a partida? Eu já falo desse Pateta 72 vezes com menos de 50 episódios. Mais uma vez o Pateta. Você lembra o nome do Pateta? Não. Não. Você sabe o nome do Pateta? Pateta? O brigão do trânsito? Não sei. Senhor Walker. Vou pôr o vídeo dele aqui. E quem tem compulsão por chegar no podcast, passar meia hora de episódio para comer? Aí é outro problema. Aí é um problema mais complicado, viu? Aí tem que chamar, além do psiquiatra, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista. Aí tem que fazer uma banca médica aqui. Aqui a gente está com um problema muito sério, porque toda vez o Rafa manda essas gostosuras aqui, ó. A Von Vier, olha aqui que a Von Vier pronto com nós. Nós tá com transtorno de compulsão de comer tudo isso. Chegou um momento que, ó, isso daqui é irresistível. Pitaqueiro, vai lá conhecer Empório Von Vier. Já cansei de falar, hein? Lá na Rua 4, aqui na Avenida 15. Olha, dá uma observada nisso daqui. Fantástico. Vai lá. Ó, eu tô de prova que é muito bom, realmente conheço, sou cliente da Von Vier e ó... E é difícil resistir aqui conversando e sentindo esse cheirinho aqui. Vamos para um tema delicado agora. Medicamento. Quais os medicamentos mais comuns que a pessoa toma e que quem toma deve evitar dirigir? Então vamos lá. Então são duas perguntas diferentes. Então, pensando do ponto de vista psiquiátrico, os medicamentos mais comuns seriam os antidepressivos. Os antidepressivos, de uma forma geral, eles, por incrível que pareça, diferente do que as pessoas acham, eles até diminuem os riscos de acidente. Estranho? Não, não é estranho. Porque a depressão é uma doença que ela causa uma lentificação do pensamento, ela causa uma lentificação psicomotora, ela causa uma diminuição na atenção, ela piora o raciocínio da pessoa. E quando o paciente deprimido faz o uso do antidepressivo, todos esses sintomas melhoram. Então o paciente, quando ele faz uso do antidepressivo, então o antidepressivo melhora a capacidade da pessoa dirigir de uma forma geral. A gente tem que entender que existem antidepressivos que causam sono, sim, que pode causar sono, diminuição dos reflexos, mas esses antidepressivos, geralmente, eles são antidepressivos que a gente toma no período noturno, antes da gente dormir, e que realmente a gente não deve dirigir assim que você tomou ele. Mas na grande maioria das vezes, no outro dia, por exemplo, a pessoa tem uma plena capacidade de dirigir. Alguns deles levam algumas semanas para melhorar esse efeito colateral e a pessoa poder dirigir normalmente. Agora, os antidepressivos mais modernos, esses mais atuais, que são os que a gente usa mais na nossa prática clínica, eles não costumam afetar muito a capacidade de dirigir. Apesar de que todos eles você vai encontrar na bula para evitar dirigir, evitar manusear máquinas, dirigir carro, né? Você vai ter
esse alerta na bula, porém, de uma forma geral, eles até melhoram a capacidade, por exemplo, de um paciente depressivo dirigir. Agora, existem outros medicamentos, como, por exemplo, os calmantes, que são medicamentos que aumentam bastante o risco de acidentes, principalmente nas primeiras semanas, porque eles causam sono, diminui a tensão, diminui a concentração, e que o paciente não deve conduzir nenhum veículo depois de tomá-los. Alguns estudos mostram, por exemplo, que isso geralmente também são nas primeiras semanas. Então, alguns desses calmantes, nas primeiras, por exemplo, 4 semanas, eles causam alteração. Depois de 4 semanas, já fica muito próximo da população geral o risco de acidente. Outros são menos tempo, outros vai ser por 2 semanas esse risco. Isso levando em consideração que a pessoa vai tomar o calmante à noite e vai dirigir no outro dia. Agora, a pessoa tomar o calmante e dirigir logo em seguida, a gente sempre pede para evitar, a não ser em casos muito específicos, que às vezes acontece que a pessoa, por exemplo, está tendo uma crise de ansiedade, e a crise de ansiedade vai impedir essa pessoa de dirigir, e ela com o calmante ela consegue controlar a crise e seguir dirigindo. Tirando esses casos que são muito específicos, de uma forma geral, após consumir o calmante, você não deve dirigir. Agora, só no outro dia, que aí o efeito do calmante já passou, que a pessoa vai poder dirigir, e geralmente depois de umas 4 semanas tomando esse calmante. Tá? Existem outros medicamentos que são parecidos também. A gente sabe que no senso comum, eu falo senso comum porque no trânsito a gente sempre escuta uma coisa e a hora que vai estudar é outra. Né? Então a gente escuta lá, isso é isso. Aí a hora que você vai ver, fala, não é, estava errado. E no senso comum a gente sempre acha que também é médico e sabe se medicar. Uhum. E aí eu tô com mau humor lá e eu falo assim, eu vi na TV uma propaganda lá no Silvio Santos, a maracujina, vou tomar esse trem aí. Uhum. Esse daí funciona, não funciona, relacionado ao trânsito. Uhum. A pessoa que se automedica com esses produtos parecidos com maracujina, não sei se é natural, não sei se não é, mas isso pode influenciar a segurança do trânsito dessa pessoa? Pode sim. Por exemplo, esse exemplo que você deu da maracujina, por exemplo, uma substância que pode causar sono. E a gente sabe que no trânsito o sono é sempre um perigo. Então, a gente não deve fazer uso de qualquer medicamento que tenha uma ação psicotrópica, uma ação na mente da pessoa, sem procurar um psiquiatra e sem conversar sobre essa questão da direção. Porque existem realmente várias situações e vários medicamentos que a gente tem que evitar. Não são os mais utilizados no dia a dia, geralmente não tem essa preocupação. Quando tem, a gente explica para o paciente. Mas existem vários medicamentos que sim, a gente tem que chegar para o paciente e falar. Existem condições, não necessariamente o medicamento, mas às vezes a própria doença, que a gente precisa chegar para o paciente e falar, olha, por conta da sua doença, você não está em condições de dirigir no momento. Depois que a gente tratar, que você melhorar, aí você pode dirigir, porque aumenta muito o risco, né? Teve um amigo meu, e antes que você me zoe falando que toda vez que a gente começa falando que é um amigo é a gente mesmo, esse caso é um amigo mesmo. Ele tomou um calmante e estava dirigindo e o teto do carro dele virou uma boate. Ele disse que ele dirigia e ficava vendo um monte de luz logo depois de tomar o calmante. Então ele seria, Ficou doidão. Então você falou agora, eu lembrei dele quando ele contou pra mim, e eu falei assim, ficou vendo colorido, nada, senhor. Então é verdade, tá vendo, fião? Eu que não acreditei no amigo. Tem que tomar cuidado, porque o trânsito a gente sabe que não pode brincar, né, no trânsito, né? Existe uma correlação na saúde mental das pessoas pós-pandemia, que diz que existe um síndrome antes pandemia e pós-pandemia, que a população, com o tempo ficou confinado, endoidou bastante, pessoal. Eu, pessoalmente, rapaz do céu. Com a pandemia a gente percebeu um aumento nos transtornos de ansiedade, mas que agora, atualmente, eu acredito que já deve ter voltado aos níveis pré-pandemia. Né, que a pandemia foi uma situação extremamente ansiogênica, porque todo mundo ficava o tempo todo tenso, o tempo todo com medo de se contaminar. Então, muitas pessoas desenvolveram
que essa pergunta fez sentido. Esses dias eu atendi uma pessoa que ainda estava com reflexos da pandemia, que me procurou no consultório por conta de um quadro iniciado na pandemia. Então, assim, ainda tem realmente casos que ainda não foram totalmente tratados. Mas a maioria, pelo tempo, né, que já passou da pandemia, a grande maioria já voltou à normalidade, mas ainda existem alguns casos, sim, que ainda são reflexos dessa fase terrível, né, que nós vivemos, né? Além de quadros de depressão, por conta de pessoas que perderam muita gente querida, né? Então, realmente tiveram vários quadros que agora já a frequência já deu uma normalizada. Pensando aqui, enquanto você estava explicando, eu estava relembrando da época da pergunta que eu te fiz da prevenção. E aí me surgiu a questão assim das pessoas que se envolvem em acidentes. Você acha que um meio de prevenir ou evitar algum desencadeamento de transtorno para quem se envolvesse num acidente grave ou vivesse alguma coisa dessa seria procurar um médico psiquiatra logo depois para já saber se tem alguma tendência ou não a desenvolver algo maior? Depende, né? Eu acredito que não todos os casos, mas se aquilo foi suficiente para causar uma impressão muito grande nessa pessoa, a pessoa ficou muito impressionada, ou aquilo tenha ficado na cabeça da pessoa durante os dias seguintes e a pessoa não consegue esquecer aquele assunto, né, ela pode procurar, sim, tanto o psiquiatra ou até o psicólogo, para a gente evitar que isso se torne um transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque existe um quadro que a gente chama de transtorno de estresse agudo, que seria essa fase aguda assim que ela vivenciou, e isso pode se tornar futuramente, com o passar dos dias, um transtorno de estresse pós-traumático, que é um quadro extremamente difícil, que tem uma cronicidade muito grande. Então, muitas vezes, se a gente pegar o paciente nessa fase aguda do estresse, a gente consegue minimizar a chance disso se tornar um estresse pós-traumático, que é um quadro muito mais complexo, né? E depois que se torna um estresse pós-traumático, isso aí tem cura ou só tratamento? Tem tratamento, né? E mesmo o tratamento é muito difícil. Quando a gente fala de estresse pós-traumático, só para o pessoal entender, eu acredito que muita gente já deve ter visto aqueles filmes americanos daqueles soldados que voltaram da guerra e que eram pessoas normais antes de ir para a guerra, e depois da guerra eles ficaram totalmente diferentes, e às vezes passa anos e anos e eles ainda não voltaram à sua normalidade. Aquilo ali é um estresse pós-traumático. Só que você não precisa de ir para a guerra para você passar isso. Você pode passar isso, por exemplo, num acidente de trânsito, né? A gente tem pacientes que estão com esse quadro, por exemplo, devido a acidentes de trânsito, né? Então isso, porque o trânsito ele é muito violento, né? Quando tem os acidentes, são cenas terríveis, são momentos de tensão muito grande, e a pessoa fica daquele jeito. Então, são quadros, por isso que eu falo da cronicidade e da dificuldade de tratar. Para vocês entenderem, é só lembrar desses filmes, que sempre tem aquelas pessoas, aquele velhinho que foi na guerra e que até hoje não pode escutar um barulho de bomba que gera ansiedade. Isso é um transtorno de estresse pós-traumático. Não quer dizer que todos vão evoluir dessa forma, tá? Lógico que uma situação de guerra é uma situação, né, muito mais forte do que uma situação de um acidente. Então, claro que depende, né, do tipo do trauma, mas o acidente gera algo, você pode gerar algo semelhante que vai ter um tratamento que vai ser um tratamento prolongado, um tratamento crônico, geralmente, né? A gente está na segunda década de segurança para o trânsito na ONU, com o objetivo de reduzir em 50% o número de acidentes com vítimas. Já teve a primeira década, o objetivo era reduzir, não foi atingido o objetivo, prorrogou para a segunda década e, ao que a gente tem pelos números agora, já está na metade da segunda década e parece que os índices estão longe de serem alcançados. Você acha que o trânsito é um reflexo da saúde mental das pessoas e por isso que a gente tem essa situação tão grave? Com certeza, sim,
porque o trânsito é feito por pessoas. Então, se a pessoa, por exemplo, são pessoas que não têm consciência, ou pessoa que, por exemplo, usa droga e vai dirigir, bebe e vai dirigir, pessoas que são muito impulsivas e então dirigem em alta velocidade, não respeitam a sinalização, não respeitam as leis do trânsito, é exatamente isso que está relacionado a grande parte dos acidentes, né? Então, se a gente conseguisse, né, que essas pessoas, por exemplo, não bebessem ou não usassem droga e dirigissem, a gente já conseguiria diminuir muito, né, a quantidade de acidentes e mortes no trânsito. E a mesma coisa vale para os outros tipos de comportamento, como a agressividade no trânsito. Então, sim, o trânsito é um reflexo da sociedade, é um reflexo da pessoa que está dirigindo, né? Sabe quem... Lembra do Gustavo comentou, disse que o veículo é o espelho do dono do mecânico. Tem muito a ver, porque é a personalidade, né? O cara que se vê o cara dirigindo impossível coisa, quer dizer que já... Exatamente. Uma pessoa... se ela é uma pessoa tranquila, que não tem por que ela dirigir rápido, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai transmitir aquilo que é da personalidade dela. Então, algumas pessoas são muito impulsivas, vai dirigir mais rápido. A pessoa que é mais intolerante, ela vai causar talvez uma discussão no trânsito, uma briga no trânsito, que uma pessoa que é tolerante não vai nem dar bola. Então, o trânsito é um reflexo da sociedade. Eu escrevi um artigo para um jornal aqui de Barretos uma vez, faz pouco tempo. O título era "Não existe paz no trânsito sem paz de espírito". Muito bonito o título. Então, retratando as questões dos comportamentos violentos e das situações que a pessoa vive no cotidiano. Então, ela está lá preocupada porque não tem dinheiro para pagar as contas, porque está saindo do trabalho muito tarde, não está conseguindo ver os filhos porque trabalha durante a noite, aí de dia tem que dormir, e aí ela já está, sempre que ela entra no carro, ela tem aquilo como uma cápsula, uma válvula de escape, e aí ela desconta em todo mundo, né? Então, eu acho que... Eu não sei se estava falando de mim, mas... Mas eu concordo, viu? Concordo plenamente com isso aí. E as pessoas que sonham? Vamos supor, a gente está acordado vendo os sintomas, legal, a gente vai identificando, mas eu não identifico nada acordado. Mas aí eu vou dormir e eu começo a sonhar com a mesma coisa. Que eu pego lá o carro do Pateta e quero sair atropelando todo mundo. Isso pode ser uma preocupação? Geralmente esse tipo de sonho, principalmente esses sonhos repetidos, eles têm alguma questão psicológica por trás. Aí deve procurar o psicólogo que vai aprofundar nesse sonho, vai aprofundar nas suas relações, né? Vai aprofundar nas suas vivências para tentar entender da onde vem esse sonho repetitivo aí, né? E poder te auxiliar a lidar com o que está gerando esse tipo de sintoma. Aí, no caso, é o psicólogo. Eu acho que depois desse programa aqui, o pessoal assistir, o André não vai ter mais horário, viu? Vai bombar lá, vai ter que abrir várias turmas lá, por ajudante, por gente, porque o povo vai tudo se tratar lá. Me aliviou agora, porque quando a gente entrevistou a doutora Joyce, que é a psicóloga, ele pegou e falou que quem ia lotar o consultório dela era eu e ele pedindo receita pra gente se tratar. Também, aí eu falei assim, não, agora só falta me mandar também pra tratar lá. Não, tomar uns Rivotril, um negocinho, viu? Que tá feio. Ainda tem muito preconceito com relação a procurar um psiquiatra? Tem, infelizmente ainda tem. Melhorou demais, né? Não tem nem comparação com o que era há 30 anos atrás, por exemplo, né? Porque por conta principalmente das mídias sociais, né? A informação tá disseminada, mas ainda tem muito preconceito. Tem paciente que vai em todos os especialistas, menos no psiquiatra. Então, o paciente, às vezes, ele começa com o médico da família, e depois ele vai no neurologista, aí depois ele vai para depois chegar no psiquiatra. Então, isso é muito comum. Então, o cardiologista que trata. A gente pega alguns pacientes e você fala, você fez tratamento psiquiátrico? Não, nunca fiz. Aí você vai conversando, mas eu já tomei tal remédio, já tomei tal. Ou às vezes você vai prescrever, aí o paciente fala, não, já tomei esse, não deu certo.
Falou, mas você nunca fez tratamento psiquiátrico? Não, nunca fiz. Falei, quem que te prescreveu? Ah, o cardiologista. E esse? Ah, o cardiologista também. Não sei o que. Então, assim, não que está errado o cardiologista prescrever, não tem problema, mas a pessoa, por preconceito dela, não procurou o profissional adequado para fazer esse tratamento, né? O coitado do cardiologista está tentando ajudar essa pessoa, né? Que a gente, quando a gente está lá na posição de médico, a gente tenta ajudar o paciente. Então o paciente traz a queixa, se você tem alguma condição de ajudar o paciente, mesmo você não sendo especialista naquela área, você vai fazer o possível para ajudar. Aí você está lá como médico, é seu papel. Mas a pessoa ela tem que procurar o profissional mais adequado. Mas existe então ainda esse preconceito, infelizmente, mas já diminuiu bastante. E a cada dia a gente percebe que está diminuindo mais. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vixe, lá vem. Que eu tenho certeza que vai ser o pedaço do episódio mais assistido. Estou até com medo agora. Não, para você responder vai ser fácil. É que o pitaqueiro que é curioso. Existe medicamento que pode causar falso positivo no bafômetro? Falso positivo no bafômetro? Não conheço. Não conheço. Existem alguns medicamentos que vão aparecer no exame toxicológico, tá? Por exemplo, os benzodiazepínicos e alguns estimulantes, né? E que vão aparecer no toxicológico. E essa pessoa que está fazendo uso, ela precisa de ter um atestado do médico afirmando que ela faz um uso terapêutico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente trata com estimulante. Aí ela vai fazer o toxicológico, vai aparecer lá, né? Presença de estimulante. Mas não é rebite que a pessoa está tomando, é o remédio para a doença dela. Então ela precisa ter um atestado do médico explicando, olha, esse paciente faz acompanhamento comigo, ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por isso ele faz uso de estimulante, para comprovar que não é um uso recreativo ou um uso de uma substância ilegal para fins de ficar mais acordado no trânsito, nem nada disso. Está tratando uma doença que não tem nada a ver se ela está dirigindo ou não, ela vai ter que tomar esse remédio. Falou uma coisa diferente, hein? Quem é hiperativo toma estimulante em vez de tomar calmante? Acelera mais ainda? É verdade. Quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele toma estimulante, né? Que no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existe um hipofuncionamento aqui do córtex pré-frontal, que é da parte frontal do nosso cérebro, que quando a gente toma um estimulante, ele vai fazer essa parte funcionar melhor. E isso faz com que a pessoa fique bem. Tá? Então ele vai estimular essa parte do cérebro que está hipofuncionante, entendeu? E essa hipofunção faz com que a pessoa tenha essa hiperatividade, esse déficit de atenção. Então quando ela toma o estimulante, essa parte que não está funcionando tão bem começa a funcionar melhor e aí ela fica calma e fica com mais concentração. Caramba. Diferente, isso eu sabia, não. Esse medicamento, ele tem uso contínuo, vamos falar. Sim. E o exame toxicológico que é feito para habilitação, para os profissionais do trânsito, ele pega uma janela de detecção de 90 dias. Uhum. Então, a pessoa que usa o rebite lá, vamos falar assim, ela pode parar, dar os 90 dias, vai dar negativo. Para essa pessoa, então, vai dar sempre positivo. Ela vai ter sempre que enfrentar um desafio toda vez que ela for renovar ali, exatamente, a cada 2 anos e 6 meses, o exame toxicológico. Ela vai ter que levar o atestado do médico comprovando, ela pode já avisar antes, vai dar positivo aqui porque eu faço tratamento e tal, né? E aí com essa comprovação não tem maiores problemas. Mas se não levar, aí realmente ela vai ter problemas. Nós temos hospitais especializados para tratamentos psiquiátricos, igual a gente via nos filmes, que era um hospital separado, ou hoje não tem mais nada disso? Ainda tem, mas cada vez menos, né? Esses hospitais eles estão sendo fechados e estão abrindo alas psiquiátricas em hospitais gerais. Então, o hospital geral, por exemplo, uma Santa Casa, aí eles abrem uma ala psiquiátrica, onde esse paciente psiquiátrico vai ser atendido lá. E aí esses hospitais específicos que só atendem pacientes psiquiátricos, por enquanto,
Ainda existem alguns, mas são bem poucos, né? E existe essa política de fechamento desses hospitais. E tem algum canal específico? Por exemplo, eu estou convivendo lá com meus familiares, aí eu percebo que alguém entra num surto psicótico, alguma coisa que eu acho muito grave e que precisa de um atendimento imediato, e eu não tenho um médico psiquiatra para ligar e resolver. Tem algum canal específico que eu ligue para obter uma ajuda especializada? Sim, SAMU 192. Você vai ligar no SAMU. Se essa pessoa ela não tem crítica e ela é uma pessoa agressiva, por exemplo, aí vai ter que chamar a polícia também. Aí vai a polícia e o SAMU, onde eles vão fazer a contenção dessa pessoa e levar essa pessoa para o atendimento de um psiquiatra. Então, se é uma pessoa agressiva, que ela está completamente fora de si, né? Vamos supor, um familiar seu que abre um quadro psicótico e começa a quebrar tudo, começa a agredir as pessoas. Então, você vai ligar para o SAMU, só que o SAMU não vai ter condições de conter essa pessoa, porque o SAMU, né, se é um médico, enfermeiro lá, não vai conseguir conter uma pessoa assim, então vai ser necessário chamar a polícia para que a polícia consiga conter. Aí o SAMU vai medicar essa pessoa e vai levar ela para a UPA. Na UPA, essa pessoa vai passar por um atendimento pelo médico da UPA, que vai pedir uma vaga para essa pessoa na ala psiquiátrica da Santa Casa. Aí, surgindo a vaga na Santa Casa, essa pessoa vai ser transferida para a Santa Casa, onde ela vai seguir em acompanhamento do psiquiatra, até melhorar o seu quadro. E o sentimento de culpa, igual aquele caso lá do comecinho do episódio aqui, viu, Pitaqueiro? Se você não assistiu, volta lá e assiste. É o caminhoneiro que matou o ciclista. O sentimento de culpa, ainda que ele não evolua para um transtorno maior, esse sentimento de culpa também pode ser tratado pelo psiquiatra? Se for só um sentimento de culpa, um psicólogo seria o mais adequado, né? Porque seria um caso que não haveria necessidade de medicamento. Aí, na verdade, se desse o medicamento, você estaria até cometendo vamos dizer assim, um erro, né? Ao tratar uma coisa que não é uma doença. O sentimento de culpa não é uma doença. Todo mundo tem sentimento de culpa. O sentimento de culpa faz parte da nossa vida, né? Sempre que a gente comete algum ato que a gente se arrepende desse ato, a gente vai se sentir culpado. Então, essa pessoa, ela deve procurar um psicólogo para trabalhar esse sentimento de culpa, já que esse sentimento de culpa pode estar numa intensidade muito grande devido a ter sido um fato extremamente grave, e isso pode estar gerando todo um sentimento que pode ser que um dia se transforme em uma doença psiquiátrica. Mas enquanto está no sentimento de culpa, né, o ideal é tratar com um psicólogo. Por que a gente tem um senso que fala assim, tudo que vai para o psiquiatra é doido? E assim, eu já escutei as pessoas falando para mim assim, não, você fica estudando muito, o trans vai ficar louco. Uhum. Por que a gente tem isso daí? Existe uma história por trás disso? Ou é uma situação que se criou por conta daqueles tratamentos traumáticos que existia lá muitos anos atrás? Tem alguma correlação entre esse mito de que quem vai para o psiquiatra é louco ou não? Bom, então, primeira coisa, não existe ninguém que fica louco de tanto estudar, viu? Essa doença, estudar demais, essa doença aí, ainda não foi descoberta ainda, então você pode estudar bastante, tá, gente? Vamos estudar, que vocês não vão ficar loucos de tanto estudar, viu? O que acontece é que antigamente as doenças mentais, elas não eram tão conhecidas até pela classe médica, né? A psiquiatria, ela, comparado com a medicina, ela é extremamente nova. E você considerava a pessoa doente mental quando ela já apresentava delírios, alucinações, ou seja, quando ela perdia o contato com a realidade. Então, aí você conseguia identificar. Você não precisa também ser um grande médico para identificar que a pessoa está doente, né? A pessoa não está falando coisa com coisa, a pessoa está ouvindo coisa que não tem ninguém falando. Então, antigamente eram esses que eram identificados. Se você tivesse um transtorno de ansiedade, as pessoas não sabiam o que era isso. Achavam que era frescura. Uma depressão é preguiça. Então, não tinha esse conhecimento. O que era considerado doente, então, mental, era esse paciente grave. E aí associaram, como eu era o psiquiatra que tratava desse paciente grave,
Então, o psiquiatra trata esse tipo de paciente. Só que conforme foi passando o tempo, a medicina foi evoluindo, a psiquiatria foi evoluindo, e as outras doenças, por exemplo, às vezes aquela vozinha que era quietinha, que não conversava com ninguém, quase não falava, era uma pessoa depressiva crônica e que não se sabia o que era. E aí a gente foi entendendo que não precisa de estar completo, de perder o contato com a realidade para estar doente. Então, é daí que vem todo esse preconceito. Hoje a gente percebe que existem várias doenças mentais que não tem nada a ver com sintomas psicóticos, né? Com essa perda de contato com a realidade, que causam um sofrimento clinicamente significativo, causam problemas para a vida dessa pessoa e para todo mundo que está em volta, um sofrimento, né? A doença mental tem esse problema, ela causa sofrimento não só para quem está doente, causa para quem está doente e para quem está em volta, né? Para a família toda, né? Então, a gente percebe que isso também é uma doença mental. Então, hoje em dia, ainda tem pessoas que pensam, infelizmente, como antigamente. Mas, como eu disse, esse preconceito, apesar de existir, ele está se diminuindo, né? Você já teve... Graças a podcasts que nem esse de vocês aqui, que está esclarecendo, trazendo informação aí para a população. Você já teve ou já conversou com algum colega, ou até mesmo na faculdade, ficou sabendo de casos de pessoas que tiveram ali o estresse pós-traumático e aí quiseram ou cometer um homicídio usando um veículo, ou às vezes tirar a própria vida utilizando os veículos, usando o meio do trânsito para dar uma solução para algo que não deveria ser usado? Infelizmente, sim, isso acontece. Isso chega para a gente no nosso consultório. Pessoas que pensam em utilizar o trânsito como uma forma de ceifar a própria vida. Isso é muito triste, mas devido ao fato do trânsito ser violento, como a gente sabe que ele é, né, algumas pessoas elas pensam em utilizar o trânsito tanto na forma como pedestres ou como ciclistas, ou até mesmo como motoristas, né, de carros ou de motos, para acabar se utilizando para esse ato. Então, infelizmente, isso acontece. Pacientes, quando a gente identifica que o paciente tem esse risco, aí a gente faz a recomendação que a pessoa não pode dirigir, né? Na verdade, a pessoa que apresenta esse risco, ela precisa ficar em vigilância constante, ela não deve ficar sozinha, tem que ficar sempre com algum familiar, alguém tem que cuidar das medicações, e uma das coisas principais que a gente fala é tirar o acesso aos meios, e nesse caso o trânsito é um meio, então a gente tem que tirar o acesso dessa pessoa ao trânsito, para que ela não corra esse risco de utilizar essa violência do trânsito como um meio. Então, infelizmente, isso é uma realidade, né, que a gente vê no nosso dia a dia de clínica psiquiátrica. E eu fiz essa pergunta para você pelo seguinte: no escritório eu escuto muito as pessoas falando assim, se você quer matar alguém, pega o carro e atropela, porque no trânsito não tem homicídio doloso, que é aquele com vontade, você vai responder pelo culposo, então não vira um homicídio. Então tem esse mito no trânsito, e a pessoa acha que se ela matar alguém usando o veículo como arma, ela não vai responder como se ela usasse um revólver. Entendi. Que é mentira, né? Mas existe essa situação difundida. Como existem os mitos da psiquiatria, a gente tem muitos no trânsito, né? Educação para o trânsito, que quase não existe no nosso país. Existe algum módulo, algum pitaquinho que deveria ser inserido ali de alguma forma que já direcionasse para alguma coisa para a psiquiatria ou não? Bom, talvez direcionar para a psiquiatria, talvez não, mas eu acredito que deve se reforçar sempre o bom senso e que a pessoa tenha uma autocrítica de como que ela está se sentindo quando ela está no trânsito, quando ela está dirigindo, né? Ou mesmo como pedestre também, né? Ela tem que olhar para si, porque muitas vezes
esse sentimento, às vezes ela está preocupada com uma coisa, ela está chateada com alguma coisa e ela não presta atenção no trânsito e sofre algum acidente e isso acaba piorando a situação dela. Olha, tô lembrando de uma situação que aconteceu comigo uma vez, um acidente. Eu estava indo para um velório de uma pessoa muito querida e era domingo, 7 horas da manhã, eu saindo de carro. Eu estava tão, pensando, tão angustiado, eu no velório em outra cidade, que eu varei um lugar que era meu pare, e vinha uma moto. Domingo, 7 horas da manhã. Vinha uma moto com um casal, e esse casal, e aí acabou batendo, colidindo e tal. E eu estava errado, Mas por quê? Porque eu estava com a cabeça, estava chateado, estava afetado emocionalmente. Então a pessoa nesse estado, ela tem que, se possível, evitar de dirigir, ou então ela tem que ter uma crítica, uma autocrítica, que é muito difícil você ter num momento de sofrimento desse, que ela precisa tentar deixar esse pensamento de lado e focar no trânsito. Mas é muito difícil fazer isso. Então, eu acho que essa instrução que a pessoa tem que pensar nos sentimentos dela também na hora de dirigir. Porque se ela está com raiva, muitas vezes ela vai dirigir mais rápido, ela vai buzinar, ela vai xingar, ela vai realizar infrações de trânsito. Então a pessoa precisa pensar também como ela está se sentindo na hora de dirigir, para que ela identifique, opa, calma aí, eu estou fazendo isso só porque eu estou com raiva, não vou fazer isso que não vai dar certo. E o mesmo, nossa, eu estou muito avoado que eu estou pensando no velório que eu estou indo, eu preciso de voltar aqui, de voltar para o meu centro, para que eu consiga dirigir, para que eu consiga chegar lá em segurança e na hora que eu estiver lá eu extravaso o meu sentimento. Então eu acho que isso é uma coisa importante que as pessoas não pensam, mas que tem tudo a ver com o trânsito, já que o trânsito é um reflexo da nossa vida e sociedade, E é por esse motivo que quem conduz veículo de emergência tem um tratamento especial para conduzir veículo de emergência, justamente para que ele volte à realidade e a situação não faça com que ele saia. Por isso que eu não posso socorrer minha mãe e passar sinal vermelho, correr igual um louco, eu vou até fazer, porque se o socorro não vier, eu quero salvar a vida. Mas a cada cruzamento que você passa, você está pondo alguém em risco do mesmo jeito. E o condutor de veículo de emergência, ele é treinado para, pelo menos, minimizar o possível risco de sinistro, Então, é isso aí, filho. Por isso você tem que fazer. A gente tem aqui um apoiador, que é a CCR Soluções, que se você precisa de curso de emergência, ela fornece totalmente online. É só clicar aqui no link da descrição do vídeo, entrar lá, comprar o curso, fazer o curso e ter lá adicionado na sua CNH veículo de emergência. André, aqui no podcast a gente tem uma tradição do convidado deixar o seu pitaco. Apesar que pela última informação que você deu, já foi um pitaco. Já foi um pitaco, Já foi um pitacaço, mas deixa mais uma mensagem pro pessoal que está assistindo a gente. Bom, então, é muito importante no trânsito, então vou voltar ao pitaco que eu já dei antes da hora, que é a pessoa pensar nos seus sentimentos quando está dirigindo, E tentar sempre, quando for dirigir de uma forma altruísta, de uma forma a pensar no bem-estar dos outros também, Não ficar buzinando, porque isso vai causar transtorno para as pessoas. Às vezes tem um velhinho ali que está tentando dormir, que está tentando... Não ficar xingando, não ficar dirigindo de forma agressiva, procurar manter... Se você dirigir de uma forma altruísta, parando para os pedestres, sendo gentil ao deixar outra pessoa entrar na sua frente, tendo paciência, isso é o que vai causar a diminuição de muito transtorno, de muito acidente, muita morte no trânsito, e vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo, já que o trânsito faz parte da nossa vida. A saúde mental é tão importante que é o primeiro episódio que a gente tem o pitaco ao quadrado. Tá vendo? É isso mais importante do que saber dirigir é estar com a saúde mental em dia, fião.
Então vai se tratar. Vai todo mundo sair daqui, pegar receita. Não, eu vou já. Não, depois que eu já descobri aqui uns 12 sintomas, mano. Tá tudo doido aqui. Pitaqueiro, que episódio, hein? Esse merece uma curtida, compartilhar, ativar o sininho, curtir. O diretor hoje balançou o sininho muito fraco. Não, que ele gostou, já viu? Duas mãos, diretor, duas mãos. Empolga. Mas fantástico, hein? André, deixa seu contato, o endereço, sua clínica. Bom, eu atendo na Clínica Ventura, aqui na cidade de Barretos. Tem o site www.clinicaventura-barretos. Lá vocês vão encontrar o contato. Também o Instagram, dr.andreventura, que vocês podem tirar dúvidas. Lá no Instagram a gente responde também dúvidas. Às vezes eu abro umas caixinhas lá para responder dúvidas, mas pode mandar no direct também, que às vezes pode ser até alguma ideia para a gente fazer algum vídeo para orientar as pessoas a respeito das dúvidas a respeito de saúde mental. E eu gostaria muito de agradecer esse convite, dizer que eu me senti muito bem aqui com vocês e que vocês fazem um trabalho maravilhoso e muito importante, e pedir para Deus iluminar vocês para seguir nesse caminho aí, fazendo bem para todo mundo aí, explicando sobre trânsito. A gente que agradece a gentileza de você vir, a gente sabe da correria do dia a dia, da ocupação, e tirar um pouco do seu tempo para trazer tanto conhecimento aqui para nós e para o nosso pitaqueiro é digno de gratificação. Então, obrigado, doutor André Venturinha. Muito obrigado, viu? E pitaqueiro. Até a próxima.